Criar procedimentos de calibração utilizando inteligência artificial. Será que funciona? Você está no Metrologia na Prática. O meu nome é Márcio. Sejam muito bem-vindos. Bom, a inteligência artificial hoje está em todos os segmentos. E não poderia ser diferente, né? Também está na metrologia. E que eu vejo com bons olhos. Ela vem contribuindo efetivamente de uma forma muito positiva. Mas temos que ter cuidado. Veja, uma coisa é quando nós ensinamos a inteligência artificial, ou seja, nós mostramos a ela o que é correto ou não para uma determinada situação, para uma determinada aplicação. Outra é quando a inteligência artificial ela vai buscar a informação e compila essa informação e te entrega. São duas coisas totalmente diferentes. Quando nós ensinamos a inteligência artificial, nós estamos dizendo a ela o seguinte: olha, isso aqui é correto, isso aqui é incorreto. Essa aplicação. Então ela começa a te entregar e aumentar muito a tua produtividade. O que é um ponto de um grande diferencial, principalmente em processos produtivos, né? Hoje você tem máquinas tridimensionais já aplicando inteligência artificial no processo produtivo, auxiliando na aprovação e reprovação de peças. Isso é excelente. Mas quando nós falamos efetivamente em buscar essa informação na web, compilar e trazer, aí nós devemos ter muito cuidado. E o conhecimento técnico é imprescindível para que nós possamos efetivamente ver aquilo como correto ou não. Hoje nós vamos fazer uma experiência, um estudo relacionado à calibração de um paquímetro, utilizando a inteligência artificial e mostrando como ela nos traz essa informação. Já vamos deixar muito claro aqui um ponto. Eu, particularmente, uso muito a inteligência artificial para atividades da aula, né? Ou seja, não só atividades orientadas à calibração, a ensaio, cálculo de incerteza, comercial e outros segmentos da empresa. Mas sempre com muito cuidado. Ela sempre dá um direcionamento e a partir daí a gente começa a fazer as alterações necessárias, né? As ferramentas elas são ótimas e funcionam muito bem para direcionamento. Ok? Então, voltando ao ponto, vamos ao nosso exemplo, né? Então, vamos perguntar se ela conhece paquímetro, né? Então, ela responde aqui, diz que conhece paquímetro é uma ferramenta de medição muito utilizada em diversas áreas, como mecânica, marcenaria, eletrônica, enfim, né? Como funciona o paquímetro. Consiste em uma régua graduada com cursor móvel, né? Possui diversas escalas e permite medir dimensões externas, internas, profundidade. Então, ok, ele sabe o que é um paquímetro, né? Então, agora vamos perguntar se ela conhece processos de calibração. Então, sim, conhece o procedimento de calibração. A calibração é um procedimento fundamental para garantir a precisão e confiabilidade dos instrumentos de medição. Corretíssimo. Ela consiste em comparar as medidas obtidas por um instrumento com um padrão de referência conhecido, o que é correto, né? Permitindo identificar e corrigir possíveis desvios. Né? Então, ou seja, ela realmente sabe o que é um processo de calibração. Ela aqui dá outras informações, né, com relação à precisão, confiabilidade, qualidade. Né? E como funciona o processo de calibração? Seleção de um padrão de referência, escolhe-se o padrão de referência com estabilidade a padrões nacionais e internacionais, correto. Definição das condições de medição, estabelece as condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, e as condições de operação do instrumento, também correto. Comparação das medidas, compara-se as medidas obtidas pelo instrumento com as medidas do padrão de referência, sim, corretíssimo, porque a comparação é um processo de comparação, né, de um instrumento com uma referência, normalmente um padrão.
né, um outro instrumento, e análise de resultados. Né, análise da diferença entre medidas e calcula-se o erro do instrumento. Corretíssimo até então. Né? Então, vamos agora solicitar com que a inteligência artificial faça um procedimento, né, elabore um procedimento de calibração. Então, vamos lá. Procedimento de calibração de paquímetros. Então, objetivo: garantir a precisão das medições com paquímetro, comparando com o padrão de referência. Os equipamentos necessários: paquímetro a ser calibrado, sim, é o objeto da medição. Padrão de referência rastreado, bloco padrão. Suporte, lupa opcional certificado, ok. As condições ambientais necessárias. E o procedimento. Então, uma preparação, verificar as condições ambientais e garantir que seja dentro dos limites, limpar o paquímetro padrão e o paquímetro de referência. Aqui nós já começamos a ter aqui algumas observações. Tá? Quando nós realizamos a calibração de um paquímetro, tá? Nós comparamos esse paquímetro com um bloco padrão. E o porquê do bloco padrão? Tá? Toda calibração, você precisa comparar o instrumento que você está calibrando com um instrumento com uma característica metrológica superior ao que está sendo calibrado. Independente do que seja. Tá? Se você está falando de um paquímetro, você precisa utilizar um bloco padrão de referência, tá? Porque ele tem características metrológicas superiores ao paquímetro. O micrômetro é a mesma coisa, válvula de segurança é a mesma coisa. Né? Quando você vai efetuar a calibração, fazer medição com o manômetro tem que ter características metrológicas superiores às características metrológicas que você está querendo obter naquela medição. Né? Quando você vai calibrar manômetro, ou seja, você tem uma classe, por exemplo, vai calibrar um manômetro de classe A2, o teu padrão tem que ser de classe A3, ou seja, uma classe superior, e assim para todo e qualquer instrumento de medição. Né? Isso é um dos princípios da calibração. Tá? Ou seja, você utilizar um padrão com características metrológicas superiores ao instrumento que você está calibrando. Tá? Então, nesse caso, você não usa um padrão de referência. Tá? A seleção dos pontos a serem calibrados. Selecionar os pontos de calibração no paquímetro de acordo com a sua escala e as especificações do fabricante. Tá? Isso aqui normalmente são usados 11 pontos, e, enfim, mas quem decide efetivamente os pontos é você. Tá? E sim, os pontos devem ser distribuídos ao longo da faixa do paquímetro, tá? Ou ao longo da faixa de utilização do instrumento. Tá? Então, a comparação com o padrão de referência. Fixar o padrão de referência no suporte, ok. Utilizar o paquímetro para medir as dimensões do padrão de referência nos pontos de calibração escolhidos. Realizar cada medição pelo menos 3 vezes, calcular a média e comparar os valores medidos com os valores de referência do padrão. Ok. Tá. A questão de realizar pelo menos 3 vezes e calcular a média, tá? Isso é totalmente correto. Não há nenhum... Muito pelo contrário, tá? É no mínimo 3 vezes. Né? E que, se precisar de mais vezes, que seja números ímpares. Né? Mas utilizar o paquímetro para medir as dimensões do padrão, ou seja, não tem como você executar a medição, né, a calibração, de um paquímetro comparando com outro paquímetro. Você precisa necessariamente comparar com o bloco padrão. Tá? Então, veja, se você não conhece efetivamente, né, aqui embaixo vem falando sobre os erros, registro, enfim, tá? Mas se você não conhece efetivamente o processo de calibração,
os princípios da calibração, enfim, você sim pode ter problemas sérios, tá, na execução da medição. Tá? Nós buscamos a questão do parquímetro porque é o mais simples, tá? Mas imagina se nós falássemos de medição de vazão, né? Se nós falássemos sobre medição de nível, né? Calibração de nível, onde é necessário que você faça alguns ajustes nos instrumentos para alguns casos, para que você obtenha efetivamente os valores de erro e incerteza do instrumento. Tá? Então, algo muito importante, né, e é o objetivo desse vídeo, é mostrar a você que quando se fala em metrologia, e eu acredito que também em outros segmentos, é importante que você conheça bem o processo. Tá? O fato de você usar a inteligência artificial para criar um procedimento para você não é algo que seja 100% confiável. É algo que você realmente precisa ter o conhecimento técnico para que você possa criar o procedimento de calibração, até porque são instrumentos que são usados, né, ou que serão usados em processos industriais, em ambiente médico hospitalar, e você precisa efetivamente conhecer, né, e ter confiança nos resultados que esse instrumento está te passando. Tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês efetivamente optarem por acreditar em 100% no que a inteligência artificial pode te dar. Eu volto a dizer, ela é muito interessante e muito importante. Nós usamos mais para um direcionamento, para direcionar as nossas, o que nós queremos escrever, a informação que nós queremos compartilhar. Ok? Se você viu esse vídeo como importante, dá um like, compartilha e te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço.